Bom dia, notáveis, tudo bem? E aí, hoje vamos falar sobre produção antecipada de provas. Vou colocar aqui. Vamos esperar meu amigo Rafael Lara. Produção antecipada de provas. Muito bueno. Deixa eu botar aqui. Fixar comentário. Muito bem. Cadê o homem? Rafaelo. Entrou Rafaelo. Aceitei Rafael. Eu acordei toda alérgica. Eu sei o que é isso, mas não é Covid, não. E aí, Soraya? Tudo bem? Ih, o homem tá com problema de conexão. Tá todo preto. Ah, não. Tá bonito. Ih, eu tô de azul, você tá de amarelo. A gente é sintonia. Ó, coincidência, só porque tem jogo hoje. Hum, mais do que isso, a gente se completa. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia a todo E aí? mundo. Saudações, como disse César Brito, saudações igualitárias, para não precisar de diversas flexões do bom dia. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Tava desacostumado a abrir a live toda semana já, viu? Sejam bem-vindos aí, notáveis, sejam bem-vindos a todos. A gente tem aqui hoje uma live na semana em que o nosso querido mestre amigo, professor Fabiano, se recupera, né, do infortúnio, do susto que ele passou em todo mundo, mas ele está bem e a gente está aqui segurando aqui juntos o nosso trabalho notável com os demais professores. Carol, o tema de hoje que nós vamos falar é produção antecipada de prova. Algo que eu falo disso desde 2015, quando veio o novo CPC, e lá em 2015 eu falava o quanto era interessante a produção antecipada de prova e necessária para o processo do trabalho, para as reclamações trabalhistas, para o direito do trabalho em si. Só que aí o que eu vi nesse período? Que de 2015 até 2017 ela foi praticamente ignorada. Praticamente ignorada. Em 2017, quando surge a história da sucumbência, ônus dos honorários periciais e etc., começa a se olhar com mais carinho para essa produção antecipada de provas. Porque o que acontece? Todo mundo que se formou antes de 2015, ou todo mundo que estava na faculdade nesse período, tem uma visão antiga da produção antecipada de prova. E aí aqui o Leandro fala, os juízes são muito refratários. Mas não é que os juízes são refratários, é que a maioria deles se formou antes de 2015. Então, veja, não são só os magistrados, todos formaram antes de 2015. Quando pensam em produção antecipada de prova, o que eles pensam? Eles pensam literalmente naquele moribundo, naquela pessoa que está morrendo, você precisa ouvir o depoimento dela antes dela morrer, ou uma pessoa que vai viajar para o exterior e nunca mais vai voltar, e você precisava, porque não tinha audiência telepresencial, você precisava ouvir, ou uma carga perecível. Então, assim, era aquela história, estou perdendo a oportunidade, é o famoso fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação posterior. Só que aí vem o CPC de 2015 e abre um mundo para a produção de provas, baseado Exato. bastante no direito americano. Olha que interessante, a gente assiste o direito americano, a gente se empolga, a gente acha muito legal, mas a gente tem resistência para aplicar. O
Porque lá no direito americano, direito processual americano, O Rafael travou para você mim. Travou travou para para você, mim, gente? você travou, voltou. Então, Eu acho que foi você. antes, Hum. antes da fase judicial, o que eles costumavam trazer e o que costumava dizer? Antes daquela expressão que a gente vê nas séries e nos filmes. See you in the court, let's go to court, né? Você tem a fase que se chama discovery. E nessa fase que chama discovery, as próprias partes produzem provas. Existem regras nessa produção, mas as próprias partes produzem essa prova. Para quê? Para que se decida se vai ou se não vai para a corte. Se faz um acordo antes ou se não faz na corte. E aqui, a gente é tão desconfiado, mas tão desconfiado, que até o discovery a gente quer judicializar. A gente quer pôr na mão de um magistrado togado. Mas, como a gente vai falar aqui durante a live, a produção antecipada de prova é esse novo mundo de oportunidades de trazer provas para, inclusive, sem necessidade de fundamentar, seria só para a gente dizer, quero ou não quero propor uma reclamação trabalhista aqui, no nosso caso. Ou, numa justa causa, por exemplo, já fez uma produção antecipada de prova para tentar ali na justa causa, mas não fui feliz por causa do prazo, não podia, não é um inquérito para apuração de pauta graves, mas em qualquer situação que você tenha medo do que a prova vai vir. E isso é muito comum, né, Carol? Ele deixou eu falar, gente! Aham. É porque hoje eu fiz a introdução. É para você se Hoje, colocar no meu lugar uma vez. É para você hoje se colocar no meu lugar uma vez. tá certo. É isso. É bom, e depois dessa palestra sobre o tema, de fato, a gente tem o CPC hoje, quer dizer, a gente tem, né, na verdade, é, três, três hipóteses de ajuizamento que a lei enuncia, ou seja, a antiga do CPC de 73, ou seja, quando realmente é o outro que está na UTI, a testemunha que está embarcando para o fim do mundo, e as outras duas que o Rafael se refere é quando, uma que eu acho uma graça, quando existe a possibilidade da gente fazer um acordo e, e a outra justamente para a gente poder instrumentalizar melhor uma ação que se entende. Essa da possibilidade de conciliação, acho muito interessante, porque muitas vezes as tratativas, né, no rompimento de uma relação empregatícia, as partes magoadas e com a cabeça quente e optam direto pela judicialização ou resistem a um diálogo extrajudicial. E aí pode ser uma via interessante, né, uma oportunidade de exposição de cartas na mesa do que cada uma teria a dizer, a comprovar contra a outra, e isso facilita um caminho, né, principalmente quando um terceiro, um advogado, está ali auxiliando as partes, um encaminhamento de uma solução extrajudicial. Agora, essas hipóteses que você falou de justa causa, eu acho que são as que mais, pelo menos são as que mais me... A última que eu ajuizei era um sujeito que estava sendo demitido por justa causa, mas ele, engraçado, ele não tinha tido acesso ao processo administrativo em empresa pública. O PAD que foi movido contra ele mesmo, o jurídico da empresa pública falou que era tão sigiloso que nem ele podia ter acesso. E aí, teve que até, não tinha muito como desenvolver a inicial, porque assim, ele sabia mais ou menos o que o homem, qual que era a discussão, mas que chegou, o pessoal que foi ouvido, e aí a gente entrou com a produção antecipada. Mas é um instrumento, sem dúvida, né? Eu acho muito de transparência, desse diálogo prévio, né? Das possibilidades de traçar melhores estratégias. Então, ela é um processo que o sujeito não é para
não é para aquele reme-reme do dia a dia, principalmente com uma hipótese que você quer implementar uma estratégia mais inteligente, solução que vai te trazer um resultado diferenciado para o cliente. Então, eu acho que é interessante, porque muitos advogados não cogitam, acham que é perda de tempo. Ah, eu posso pedir exibição de documentos na própria inicial. Pode, meu amigo, mas a gente está falando de outra vibe, é um processo mais sofisticado, né? Eu acho que ele- os nossos colegas têm que desmistificar um pouco e pensar que ali você sai um pouco da caixinha para você ter um leque maior de possibilidade de ação, de estratégia. Então, para esses casos de justa causa são muito eficientes, casos de acordos altos empregados, acordos mais vultosos, mas eu já fiz também. Eu acho que, na verdade, eu só fiz, todos que eu fiz assim, 90%. Ah, não, tamanho de exibição de documento para diferenças salariais, né, Rafa? Já usou assim, para quando a gente quer calcular ou questão de desvio, salário, de desvio de plano de cargo salário, enquadramento, que aí às vezes você não tem acesso ao plano, os normativos que são formadores do plano, ou equiparação salarial, e a gente não tem acesso exatamente aos contra-cheques do paradigma, também já fiz isso uma certa feita, mas a grande maioria, assim, 90% lá no escritório, a gente faz em hipótese de justa causa mesmo. Não, não disparei não. Foi uma vingança sorrateira só e posso passar. Não, eu achei bonitinho, porque hoje eu fiz a introdução e ela sistematizou. É para vocês verem que a gente é um time que troca as posições também. Olha só, eu penso muito, até concordo, o pessoal quer fazer uma produção antecipada de prova para uma matéria simples de hora extra, acho besteira, acho perda de tempo. A gente pode fazer isso incidental no próprio processo. Mas a depender, como você disse, para uma equiparação ou para um desvio, você fazer uma produção antecipada de prova, você não tem a remuneração do paradigma, você não tem as informações do paradigma e você produz antecipadamente essa prova, é muito mais seguro. Uma outra questão, meus amigos, é quando você tem necessidade de prova técnica. Aí é espetacular. Você tem lá, imagine, você tem um pedido de insalubridade e você tem uma série de outros pedidos. Você pode fazer uma produção antecipada de provas só da insalubridade e a série de outros pedidos você já fazer uma reclamação trabalhista paralela. E aí, a depender do tribunal, se o tribunal é muito lento, essa produção antecipada de prova passa a ser mais interessante do que efetivamente a reclamação trabalhista, que aguarda uma audiência numa agenda longe, a produção antecipada de prova não tem que aguardar audiência, o juiz já despacha determinando que se produz a prova. Então, olha que interessante, se você mora numa cidade em que a pauta de audiência está longe, você vai pedir ali um acidente de trabalho, uma insalubridade, uma periculosidade, você pede a perícia. Até chegar uma eventual audiência, já fez a prova pericial. E são reclamações trabalhistas que, pelo laudo pericial, que reconhece ou que não reconhece, seja a insalubridade, a periculosidade, a responsabilidade do acidente, você já vai partir para um diálogo de acordo. A empresa não vai inadvertidamente simplesmente resistir, né? Não, porque ela tem uma outra razão oculta para essa resistência. Então, é uma grande ferramenta, é uma grande possibilidade. E no acidente de trabalho, na doença ocupacional, é a ferramenta. É a ferramenta. Porque quem nunca teve uma ação em que a pessoa fala, doutor, eu tenho chance, a gente fala, depende da perícia. Depende da perícia. Vários casos a gente fala, depende da perícia. Por que não? E olha, meus amigos, e aqui, Carol, vamos ser um pouco aqui advogado trabalhista empresarial. Você tem, eventualmente, um acidente de trabalho na empresa. Você tem ali, naquele momento, todos os elementos. O tempo vai passar, você não sabe quantos anos, e os elementos da máquina, da perícia, tudo podem se perder. E você está muito seguro
das normas de segurança do trabalho naquele caso. Mas se aquela máquina se perde, se aquele ambiente se perde, no futuro aquele trabalhador vem e aí você encara uma situação de impossibilidade de fazer uma perícia adequada e você pode perder uma coisa que você ganharia. Por que não? A própria empresa, logo após aquele acidente, preservando aquele ambiente que ele tem segurança, ela já faz uma produção antecipada de prova, se protegendo para o futuro. Se protegendo para o futuro. É claro que o advogado da empresa não vai sugerir isso quando ele observa e tem uma situação em que há responsabilidade da empresa. Ele não vai fazer essa produção antecipada. Nesses casos, a sugestão é outra. Já parte para uma homologação de acordo extrajudicial, que aí é muito mais inteligente. Eu respondi, eu defendi uma ação, Carol, coletiva de um sindicato. Foi muito estressante essa ação, para te falar a verdade. Que o sindicato pediu, era uma indústria, uma situação muito delicada, que várias ações a gente tinha derrota na insalubridade, e várias ações a gente tinha vitórias na insalubridade. E o sindicato vivia brigando com a gente pagar. A gente falou, não, vamos pagar, a gente tem vários laudos que a gente ganha. E aí o pessoal chegou e propôs uma ação de produção antecipada de prova pelo sindicato de insalubridade ali em todos os setores de risco da empresa. Gente, foi um acuda ali. Foi um negócio desagradável, confesso, para a gente tratar. E no final, ficou brigando tanto aí nessa produção antecipada de prova, e fazia, e laudo, e complemento, e etc., que a gente fez o acordo que o sindicato tanto queria por tantos anos para a gente regularizar aquela situação. Então, existe de fato. Agora, pouca gente sabe também, tem uma outra situação para a produção antecipada de prova que é muito benéfica, Carol, que é a competência. Né? Tem um aqui que perguntou aqui, né? Você viu? Mestres, vocês veem alguma eventual nulidade se o juiz do PAP entender ser prevento na reclamação trabalhista? Essa questão é interessante porque... Fala que você está... A lei fala que não é. É texto expresso da lei. Isso. O próprio CPC já fala que ele não vai ser prevento. E eu acho que não tem prevenção, principalmente para quê? Porque não tem lead, assim, nesse momento, né, Rafael? Quando a gente está nessas duas hipóteses que são inovadas no CPC de 2015, ou seja, que é esse racional do discovery, você não tem lead posta ainda. Então, por isso que o juiz não se vê prevento, ele não tem competência para a ação futura. E, na verdade, isso também eu acho, me parece que faz com que o juiz ele não se torne um espectador daquela prova, não se torne parcial, influenciado pelaquela prova que vai ser produzida. Então, me parece que sim, que a resposta é sim. Existe nulidade o juiz tentar cooptar na segunda ação, que eu não sei nem que cenário que se daria isso, né? Como é que o juiz poderia avocar essa ação? Não entendi muito bem a pergunta, mas... de fato, ele não tem. Às vezes isso acontece, já aconteceu comigo, às vezes isso acontece automático. Você propõe a produção antecipada de prova na cidade mesmo, onde é competente a reclamação trabalhista. E aí o sistema identifica que são as mesmas partes, e aí ele já joga lá para o juiz, né, automaticamente. E aí ele, muitas vezes, até inadvertidamente, ele continua o processamento. Aí você tem que falar, opa, era uma produção antecipada de prova. Artigo 381, parágrafo 3º, fala que não previne a competência. E aí redistribui. Isso. A gente tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante também. Quem paga perícia no PAP? Eu entendo que é o autor, independente dele ser reclamante, independente de qualquer coisa, eu entendo que, como não se trata de uma reclamação trabalhista, é uma ação civil de natureza cautelar, processada perante a Justiça do Trabalho, o autor paga a perícia e, na reclamação trabalhista, ele pede esse reembolso. Exato. Ele que vai ter o interesse de, na verdade, digamos, se a gente pensar assim, fato constitutivo, é ele que está trazendo, ele que vai ter que... Não adianta, não tem como você propor um PAP e pedir para o outro produzir a prova, né? Seria equivalente. Exatamente. Uma outra questão interessante para chamar a atenção na produção antecipada de prova, meus amigos, é que a competência dela é o local
onde deva ser produzida a prova ou domicílio do réu. Mas imagina um acidente de trabalho na estrada, imagina um acidente de trabalho em viagem, numa outro local, onde de repente o reclamante ele tem dificuldade de se deslocar para aquela cidade e para se ganhar tempo, o advogado ele propõe aquela produção antecipada de prova lá na outra cidade, que ele vai ter intimidade e velocidade para aquilo. Vai ter que ir uma carta precatória, etc. E depois você traz isso para o foro competente da reclamação trabalhista. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, Carol, já vi errarem muito, é que, gente, não existe contraditório na produção antecipada de prova. Não existe contraditório. Entretanto, notificar a parte, aspas, contrária, é obrigatório na produção antecipada de prova. Então, você tem que colocar, se é o reclamante, você tem que colocar a reclamada, as eventuais reclamadas. Se você está pela reclamada, você tem que colocar o reclamante, porque tem que ser dada a oportunidade de apresentar quesitos, de indicar assistente. A produção antecipada, a gente é muito acostumado com aquela produção antecipada de prova antiga, que era a produção antecipada de prova inaudita outra parte, né? Como pede a liminar. Então já produz lá aquela prova. Não. Você precisa da outra parte no polo. Outra coisa importante, Carol, e eu já vi perder a produção antecipada de prova por causa disso. Você faz uma produção antecipada de prova em outro juízo, e aí quando você vem para a reclamação trabalhista, o juiz da reclamação fala: entendo que não foram satisfeitos todos os quesitos necessários e que esse juízo tem interesse que seja respondido. E aí ele diz, na ausência de quesitos, ele produziu de novo a prova. Então, essa é uma outra situação que acaba estabelecendo aí um alerta, um cuidado. Faça uma quesitação muito ampla, muito ampla. Uma sugestão, pega lá o juízo competente da reclamação, veja o que ele normalmente pede nas perícias e traga todos os quesitos dele. Faça um excesso de quesitos na produção antecipada de prova. Tem uma outra pergunta aqui. Qual é? Não, que eu tinha visto aqui da gratuidade, você viu? Como é que funciona a gratuidade? Bom, mas de qualquer jeito não funciona, não tem gratuidade nenhuma, né, no meu modo de ver. Na verdade, eu tô indo porque eu te falei que eu tinha horário matuto. Mas A Carol pensa, gente, de verdade. Ela pensa de verdade que ela vai entrar num elevador e que a live dela vai continuar como se nada tivesse acontecido de dentro do elevador. É o cúmulo da autoestima. Esse é o exemplo absurdo da autoestima que a Carol tem. Entrar numa live do Instagram no elevador e achar que ela vai funcionar. É incrível. Incrível. Carol, você estava travado aí, eu estava explicando para a turma que o cúmulo da autoestima é entrar no elevador, no subsolo do prédio e achar que a live vai funcionar. Olha só, nada impede que a gratuidade de justiça seja deferida. Mas, assim, é improvável e é muito razoável o indeferimento. Por outro lado, esse deferimento ele pode ser dado e a União pagar se o juízo entender que é adequado. Mas aí eu confesso que a gente vai ter uma dificuldade processual. Tem um outro caso que eu queria falar por último, antes da gente... Agora ela está no carro andando, agora ela está arrumadinha tecnologicamente falando. É muito comum, Carol, o povo gostou da autoestima sua. A autoestima da Carol é demais, gente. A autoestima da Carol, ela pensa que se ela mergulhar, o Instagram continua funcionando na live dela. Mas vamos lá. Eu vejo de vez em quando o pessoal com medo de algumas empresas desviarem o patrimônio, né? E aí, o que o pessoal faz? O pessoal
tenta fazer arresto. Só que eles não têm prova do desvio do patrimônio. E a reclamação trabalhista ainda está no primeiro grau, não tem prova do que ele vai ganhar ali naquele caso. E por óbvio esse arresto é negado. E por óbvio que não vai ser deferido e não se sabe valor e etc. A produção antecipada de provas, ela pode ser feita por arrolamento cautelar de bens, para simples registro, sem necessariamente eu ter que fundamentar qual que é a justificativa. Eu quero fazer o registro. Então, você faz uma reclamação trabalhista e você faz uma produção antecipada de prova de arrolamento cautelar de bens, para já ficar registrado qual era o patrimônio que a empresa tinha, para você saber ir atrás para tentar, eventualmente, trazer uma nulidade se essa empresa cometeu uma fraude nesse desvio de patrimônio. Não significa que ela não pode vender o patrimônio. E se for legítimo, a gente não vai presumir, mas é mais fácil de provar do que, no futuro, tentar descobrir que patrimônio que ela tinha nesse passado. Exato. A Ana pergunta aqui, fala assim, mas a perícia fica cara em relação ao acesso à justiça desse tipo de procedimento. Na verdade, me parece que se a gente for aplicar a lógica da gratuidade da reclamação trabalhista normal, existe um déficit de acesso à justiça nesse tipo de procedimento, porque, assim, ele é quase uma jurisdição voluntária, né? A gente não tem lide, não tem contraditório, e acaba que fica restrito a um modelo mais engendrado, mais sofisticado de processo. O sujeito ingressar com uma PAP pedindo gratuidade e pedindo o custeio da perícia naquele modelo do CSJT, de você fazer com que seja colocado um perito da lista, poderia ser uma solução, mas isso não é uma realidade na grande maioria dos tribunais, né? Então, assim, obrigar o perito a trabalhar de graça, você não vai conseguir mesmo. Tem súmula dizendo que cabe mandado de segurança, mas a gente sabe que na prática o sujeito não vai fazer a perícia de graça. E você colocar no colo da parte contrária, também me parece que não funciona, porque, quer dizer, você que intenta uma produção antecipada e o outro que vai ter que antecipar, não sei, eu acho que acaba existindo um déficit de acesso à justiça para quem não tem condição de custear a perícia nesse procedimento. Não sei se você concorda, mas não vejo nenhuma solução, não. Você não tem como botar, a não ser que exista a tal da lista de peritos que faça naquele modelo de recebimento no formato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Mas aqui no Rio, não existe, assim, nos principais tribunais eu não sei como é que é aí, mas a gente não tem, ninguém quer participar disso. Porque o que vai receber por uma perícia R$ 2.000, não vai fazer, entendeu? Não mesmo. E aqui também não, acho que em lugar nenhum, né? Acho que em lugar nenhum. Só para a gente finalizar, tem essa pergunta aqui do WWSANJD, no seu nome do colega. Já vi juiz condenar reclamado em astrente na produção antecipada de prova porque não apresentou provas, inclusive com processo de execução da produção antecipada de prova. Maluco. Estranho, né? Maluco. Estranho isso, sinceramente. Estranho. Eu te peço para você me enviar o número do processo depois no inbox. Fiquei curioso aí para ver essa fundamentação e a maneira que isso aí foi tocada. Mas, Carolzinha... Tem uma que perguntou assim, como é que faz em relação a honorários? Não tem. Sucumbência. Não tem, gente. Não é contraditório. Não tem contraditório, Então não tem, na verdade, não tem risco. O que tem é o custo de você produzir. Você não vai ter como sair desse custo. Me parece assim, não tem muito o que fazer. Vamos lembrar uma coisa. Toda vez que a gente fala de medidas especiais, medidas extraordinárias, nós estamos falando de reclamações trabalhistas extraordinárias, gente. Isso aqui não é para aquele dia a dia, aquela coisa simples, aquele trabalhador que tem... Obrigado, Wagner, Wellington,
Sanjad. Não é aquela reclamação trabalhista simples de dia a dia, você vai ficar fazendo produção antecipada de provas. Não é por aí. A produção antecipada de provas é para uma reclamação trabalhista extraordinária. A produção antecipada de provas é para algo que você vai fazer em que, inclusive, normalmente, o reclamante, o escritório, tem condições de custear aquilo. Ela tem custo, ela é onerosa, ela não é a solução mais simples e barata. Ela é sofisticada. Então, não é para o dia a dia. É importante a gente fazer essa ressalva, né, Carol? Porque senão começa a pensar num dia a dia muito simples e vai ter uma série de dificuldades e impossibilidades. Carol, você está indo de volta para o Rio ou saindo do Rio? Não, estou saindo de São Paulo para ir para o Rio para poder assistir o jogo com meu filho. Ah, muito bom. E vai dar quanto o jogo hoje? Sei 2-0? Bolão ao vivo dos notáveis. Quanto é o jogo, né? Quanto é o jogo. Então, Carol está confiando no Brasil. 2-0 para o Brasil. Vamos ser campeão da Copa, Carol? Aí eu acho que já é muito. Mas eu acho que a gente ainda tem mais umas 2 lives ainda na Copa. Temos, inclusive, tem mais um jogo de segunda, aí tem nossa live e tem um jogo de sexta. Dá para a gente fazer as avaliações. É. Você também acha que a final da Copa, você também acha que a final da Copa é Arábia Saudita e Japão? É provável, né? Ganharam da Alemanha e da Argentina, né? Esse caminho. Ô, Então tá, Rafa, caramba. então, tá, não sei se o pessoal, eu vi depois ainda umas perguntas se o juiz resiste, se a parte resiste, assim, a gente pode ainda falar mais em umas próximas lives, mas dá uma olhada, galera, no 381, é 381, né, Rafa, do CPC, e aí vai ficar mais claro isso, acho que vai ficar uma ideia mais clara e vale a pena selecionar um casinho do escritório, nem que seja para laboratório, para vocês verem que é um procedimento que é mais simples do que parece, e na verdade a gente está falando de uma função um tanto quanto anômala do judiciário. Então, isso, quando a gente está num judiciário menos utilizado, como é no Brasil, nem tem espaço para esse tipo de coisa. Então, eu acho que fica claro quando o próprio CPC explica que o juiz não se mete, não tem muito o que. Por exemplo, esse último caso que eu falei no início, é, era para exibir o PAD. Então não era para o juiz falar, ele foi condenado bem, não foi condenado mal, que PAD é injusto, queremos PAD em 30 dias, não queremos. Assim, ele vai falar, apresenta, não apresenta. E ali é, você vai pegar o resultado dessa ação para eventualmente utilizar em outra ação ou em tratativas de acordo extrajudiciais. Então, assim, a gente não tem propriamente uma decisão, uma solução de controvérsia, de conflito. É só realmente uma, uma informação modulada em direito probatório. É um fato que se demonstra em juízo. Então, acho que dá uma olhada e consultar em jurisprudência, porque cada vez mais o pessoal tem se encorajado por esse tipo de demanda, e eu acho que pode ser útil aí no dia a dia de muitos dos nossos notáveis. Tá, Rafa, então vamos ver o negócio do jogo? Comprar amendoim, esses negócios? Bora, tá na hora. Tá bom, meu Beijo filho? pra você, Fica com boa Deus, então, até viagem. semana que vem. Vai com Tá bom. Deus. Bom Tchau. te ver sempre. Um abraço.